Aí os nossos 15 minutos de prática, né, de tolerância. Então, bem-vindos todos a mais um encontro do programa SESI, de Expedições pelo Mundo da Cultura em Londrina. Esse programa, como vocês sabem, já está em Londrina. Nós estamos entrando no quarto ano. Quarto ano já. No final desse ano, teríamos completado, portanto, 40 livros. O programa tem 120 e se tivermos tempo, né, se tivermos a possibilidade, vamos ver todos. Mas isso também não é garantido, tendo feito 40 livros já terá sido uma coisa extraordinária, né? Esse deve ser o nosso número 33, 34, por aí, não, 34, para ser mais preciso. E hoje vamos ver um livro importantíssimo, que é o Fausto II, uma espécie de continuação do Fausto I, que eu pretendo resumir para vocês rapidamente, para que nós não tenhamos aí, né, a gente não tenha, quem não esteve no Fausto I, dois anos. Mas antes de entrar no assunto em si, eu queria lembrá-los que esse programa não é um programa de literatura, é um programa de cultura, e por cultura entende-se, então, tudo aquilo que está associado ao conteúdo da obra. Não nos interessam aspectos formais da obra, esse não é um curso feito para a academia, nos interessam aqui apenas aspectos conteudísticos, o que é que tem nessa obra que, incorporado a nossa consciência, nos tornará mais cultos. Ser mais culto é sair do estudo do livro com um horizonte de consciência mais amplo, mais largo, mais abrangente do que quanto a gente entrou. Portanto, cultura é uma coisa muito prática. A cultura não é beletrismo. Mas hoje em dia não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha uns tipos beletristas que eram os eruditos de festas, que eram aquelas pessoas, falando assim, em 20, né? Que eram aquelas pessoas que sabem tudo, todos os detalhes da vida dos autores, mas eles não entendem o livro. Né? Esse que é o problema maior que eles têm. Embora eles saibam tudo sobre a vida do autor, eles, de modo geral, não entendem o livro que estão lendo. Esse é um problema grave, né? Grave, né? Olá, boa noite. Boa noite. Estamos começando, tá? Esse nosso programa não exige a leitura prévia da obra, mas ele a recomenda fortemente. Eu sei das dificuldades práticas de conseguir fazer isso. Começa com a própria batalha para achar o livro. E eu já sei também que há quem tenha procurado e não tenha achado aqui. Quem foi que me falou que foi mim? Foi você, né? Então, há quem tenha procurado e não tenha achado o livro para comprar. Começa aí o problema. O primeiro problema é achar o livro. Né? O segundo problema, boa noite, é você conseguir tempo para ler. Esse livro em especial, o Fausto II, é um livro que dá um trabalhão. Não dá um trabalhão porque ele é um livro que tem já está muito longe de nós, portanto ele foi escrito de um jeito muito diferente dos livros modernos, ele tem muitas referências mitológicas. Há várias razões pelas quais um livro é difícil de ler. A primeira delas, quando ele é mal feito, mal escrito. E esse não é o caso, de modo geral, essa dificuldade é aquela que se aplica às traduções. As traduções, de modo geral, têm esse defeito. Né? Aqui não é porque Goethe não sabe escrever, ao contrário, Goethe escreve muitíssimo bem. Mas é porque o livro é um livro cheio de citações e de referências a acontecimentos do mundo antigo que os modernos já não sabem mais quem são. Por exemplo, hoje em dia, qualquer brasileiro sabe quem é Robinho, quem é Djalma Dias, quem é Toninho Cerezo, quem é não sei quem, não é? E antigamente qualquer menino sabia quem era Héracles, quem era Netuno, quem era Perséfone, entenderam a diferença do mundo antigo para nós? Nós não temos mais cultura mitológica nenhuma para nós, essas expressões do mundo antigo, as referências já são muito exóticas. Assim. É por isso que esse livro é um pouquinho difícil de ler. No caso da tradução que nós temos aqui, nós temos uma tradução especialmente complicada, porque ela é a única tradução que há em português do Brasil da obra em verso. A obra é toda versada no original, a obra é poética. Eu aliás, tenho dito para vocês aqui que a maior parte da história do teatro o teatro era em verso, não era em prosa, como é hoje. Então, hoje ninguém mais concebe uma coisa assim, do tipo chegar uma personagem teatral e ficar rimando anão com caminhão. Não, isso, né, não se faz mais, né? Não, mas veja, ainda faz um pouquinho. Você pega o Adriano Suassuna, pega o João Cabral de Melo Neto, esse pessoal mais
que tem um formato, né? O pessoal que tem, boa noite, bem-vindo. O pessoal que tem um formato mais tradicional, porque a poesia do João Cabral Neto e do Lourenço Assuna é a poesia medieval. É apenas uma modernização disso. Esses continuam rimando. Agora, o Nelson Rodrigues faz peças em que as pessoas falam como a gente fala um com o outro hoje em dia. Né? Só caiu da moda fazer peça rimada. Mas a Genico Alvim Segal, que é a tradutora da obra, para quem eu queria fazer aqui um elogio público, porque ela passou uma boa parte da vida fazendo isso. Ela nem sempre acertou. Por quê? Porque às vezes, numa tradução de uma língua tão diferente quanto o alemão e o português, né, você tem que escolher entre acertar o sentido e acertar a forma. Porque vocês compreendem, né? O plural em alemão não faz com S como em português. Há uma porção de diferenças metodológicas. O alemão é uma língua sintética, então a ordem das palavras na oração é uma ordem muito variável e muito liberal, enquanto que no português a ordem das palavras é tudo. Se você mudar a ordem, muda o sentido. E é por isso que é difícil fazer uma tradução poética de uma obra de uma língua tão diferente como a nossa, como o alemão, e ao mesmo tempo acertar o sentido. Então, às vezes, eu até fiz menções aí no resumo de pontos aos quais vocês devem prestar atenção, porque não estão exatamente no sentido que foi imaginado logo, né, pelo próprio Goethe. Mas isso não tira os méritos da tradutora. Essa tradutora foi a mulher do Lazar Segal, aquele pintor russo que migrou para o Brasil. E ela, depois, quando casou com ele, ela abandonou a sua carreira intelectual para cuidar do marido, que era um pintor importante. E ela não fez mais traduções. Mas ela fez aí, não só essas traduções de Goethe, como também fez magníficas traduções do Molière, do Racine, ou seja, do teatro clássico francês. Portanto, é uma coisa, uma outra, ela foi muito importante na história do Brasil. Ela pertence a uma geração em que a tradução aqui no Brasil tinha muito mais pedigree do que tem hoje. Tinha muito mais importância, tinha muito mais dimensão, era muito diferente do que é hoje. Hoje é uma espécie de quebração de galho que você faz quando você é estudante de letras. Então, as traduções são muito ruins, né, de modo geral. Havia antigamente um orgulho em você ser tradutor. Você era tradutor de Ernest Hemingway, você era o tradutor de Dostoiévski, como a Raquel de Queiroz era, por exemplo. Né? Mas, enfim, a tradução, alguma coisa vai nos dar um problema ou outro. Goethe é a maior personalidade literária alemã de todos os tempos. Goethe é um sujeito do século XVIII, que entrou pelo século XIX sem perceber muito bem o que havia acontecido no final do século XVIII, que foi marcado, sobretudo, por um grande distúrbio chamado Revolução Francesa, em 1789. Aliás, eu queria aqui já fazer uma propaganda inicial. Há um grupo de trabalho que trabalha aqui na CIL, que faz comigo um trabalho às quintas-feiras, hoje, sempre no dia em que há o curso aqui à noite, nós fazemos uma leitura, um grupo de leitura. Esse grupo de leitura está acabando de ler o livro Ortodoxia de Chesterton. E o próximo assunto desse grupo, que ele vai ter mais uma sessão só de Chesterton, vai acabar o livro. Nós, hoje de manhã, planejamos uma atividade completamente nova. Nós vamos fazer 5 manhãs aqui. Não será a leitura do livro, mas serão 5 palestras que se chamarão uma análise, o nome a gente não está bem claro ainda, né? Não está bem claro, mas um estudo biográfico da cultura ocidental. Basicamente, essa é a ideia. É para mais ou menos botar uma ordem na cabeça. O objetivo dessas 5 atividades é pegar todas essa quantidade enorme de influências e de coisas que foram acontecendo e botá-las mais ou menos numa ordem cronológica, porque a gente tem a impressão que pessoas que têm outros afazeres e não estão muito dedicadas ao assunto cultural em si, às vezes têm uma certa dificuldade com organizar essa quantidade enorme de coisas. Então vamos fazer 5 sessões para fazer a biografia cultural, como é que nós acabamos sendo o que somos. Como é que nós acabamos sendo isso que nós somos no mundo ocidental, apenas no Ocidente. O Oriente é outro mundo, a gente não vai entrar no mérito direito.
fica mais ou menos aí, então, já anunciado, né? Depois a gente fala de novo sobre o assunto, se vocês quiserem. Bom, mas voltando, portanto, ao nosso assunto do Goethe, o Goethe é uma dessas grandes influências culturais que houve no mundo. O Goethe é alemão e ele é uma pessoa de enorme importância, porque a Alemanha é um país que se formatou muito tardiamente. A Alemanha e a Itália só se formataram politicamente no final do século XIX. Quando Goethe era vivo, não havia a Alemanha não existia ainda. Goethe viveu muito antes disso, né? Por exemplo, Goethe, entre as coisas que fez, foi ser alto funcionário do governo de Weimar. Weimar é uma pequena cidadezinha que depois ficou famosa pelo tal da República de Weimar, que foi onde foi assinado o Acordo de Versalhes, aquele acordo que, ao enterrar a Alemanha em obrigações impossíveis, gerou o ovo da serpente da Segunda Guerra Mundial, né? Foi esse acordo que destruiu depois metade da Europa novamente. E o Goethe era primeiro-ministro lá, ou coisa equivalente. Né? Goethe teve uma existência extremamente ampla. Ele foi literato, ele foi político, ele foi inventor e ele foi cientista. Escreveu um livro sobre cores para contestar a teoria das cores de Isaac Newton. Ele não tem razão, mas ele é apenas para vocês terem uma ideia da amplitude da existência desse homem. É um homem que fez tudo na vida. Teve uma vida afetiva muito desastrosa, e isso, de certo modo, se reflete aqui na obra, né, na própria personalidade do Dr. Fausto, que não é a história de Goethe. Não é, cuidado só com isso, tá? Embora exista aí o modelo da vida do Dr. Fausto é um modelo que também Goethe segue, mas o Goethe não está sendo retratado aí. Os comentaristas mais, digamos assim, audaciosos dizem que o Dr. Fausto é o Paracelso. Paracelso é um cientista, um místico cientista da Idade Moderna, né? Não é medieval, já é moderno. Bom, eu não sei também se é, mas também não tem muita importância, porque no fundo o que nos interessa é o conteúdo do Fausto mais do que qualquer outra coisa. Portanto, Goethe teve uma existência extremamente ampla e extremamente ecumênica, quer dizer, ele fez tudo na vida. Não teve envolvimento com assuntos econômicos. Naquela época não havia capitalismo no mundo ainda, havia, mesmo na Alemanha, uma pequena presença da economia moderna, e ele escreveu algumas peças que transformaram-se, vamos dizer assim, em marco da literatura mundial, como Werther, por exemplo, que é um romance epistolar, é um romance numa forma de troca de cartas, que é, de todas as obras de Goethe, aquela que teve maiores consequências, porque o romance Werther foi tão bem sucedido que todo mundo queria ser Werther. Todos os jovens de 18 anos queriam ser Werther. Como o Werther tinha se suicidado, então houve uma epidemia de suicídios na Europa inteira, todo mundo achava que tinha que fazer, né, que tinha que se transformar em Werther, embora seja uma obra menor do que as outras. Aí você tem duas outras, um grande romance, um só, que se chama Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, que é um grande romance, está no programa, pertence aos teus livros escolhidos. E você tem os dois Faustos, que são duas peças de teatro, como é que eu poderia dizer, inencenáveis, né? Então, é tão estranho ser peça de teatro que quando você vai numa livraria procurar o Fausto, você encontra às vezes em filosofia, às vezes encontra na autores estrangeiros, às vezes você encontra em poesia, às vezes se encontra em teatro. Se a primeira parte ainda pode ser encenada de alguma maneira, a segunda parte, vocês verão, é impossível, porque a segunda parte, na verdade, é um conjunto de cinco histórias que podem ser lidas independentemente umas das outras. Elas não têm nenhuma unidade, aquilo que Aristóteles na Poética chama de unidade, que é essencial para você entender uma peça de teatro, porque na peça de teatro, né, tem que ter uma unidade. Você não pode ter no teatro um casal que está falando, dali daqui a pouquinho eles saem do palco e voltam com grisalhos. Isso quebra a unidade da cena. Em teatro não funciona isso, mas em cinema funciona, porque o cinema tem uma porção de mágicas, né? Você pega e mostra uma imagem assim de um redemoinho de folhas de plátano, aí você mostra um relógio andando, né,
o relógio andando rápido assim, pronto, todo mundo sabe no cinema que o tempo passou. Mas no teatro não é assim, porque o teatro é vida real, concreta. Então é difícil fazer teatro sem unidade de ação. Não há nenhuma unidade de ação, as ações que acontecerão no segundo Fausto são completamente disparatadas, de modo que é uma peça que é difícil de encenar. Ela foi encenada já, mas foi por um ou outro, digamos, grande exótico assim, do teatro, porque é uma peça para não ser encenada, uma peça para ser lida. Aliás, o teatro, de modo geral, é para ser lido, exceto o teatro muito contemporâneo, porque é um teatro muito audiovisual. Mas você pega, por exemplo, um sujeito como Eugênio Ionesco, que foi um dos mais importantes dramaturgos do teatro absurdo, ele diz assim: eu não vou ao teatro nunca. Deus me livre, tem fila, tem que pegar chuva, pegar sol, é terrível, não vou não, eu fico em casa lendo, muito melhor. E eu, quando leio a peça de teatro em casa, a minha imaginação faz a encenação. Portanto, a maior perda de tempo do mundo é ir ao teatro. Dizia o Eugênio Ionesco, que foi um dos maiores dramaturgos os maiores dramaturgos do século XX. Há duas peças do Eugênio Ionesco no nosso programa, o Rinoceronte e a Cantora Careca. Esses dois estão no programa, como sendo, há muitas peças boas do Ionesco, essas duas me parecem ser as duas mais representativas. Bom, enfim, o Goethe é um sujeito que passou toda a vida escrevendo Fausto. Porque, boa noite, boa noite. Goethe passou a vida toda escrevendo Fausto porque ele fez uma versão original, uma primeira versão. Essa versão ele nunca publicou, mas conforme era hábito da época, uma época em que não havia diversão a não ser ficar em casa lendo poesia, tocando piano e convidando os amigos para saraus. Como é que as pessoas se divertiam naquela época? Se convidavam os seus amigos para um sarau literário. Então vinha lá, cada pessoa e lia uma poesia. Isso de vez em quando até hoje tem. Até hoje tem isso. Eu já participei de vários, meio a contragosto assim, porque eu não sou muito de poesia, essa aqui é a verdade. Quer dizer, ficar declamando poesia para mim, assim, uma noite inteira, é equivalente assim a me pedirem para fazer o papel do Chapeuzinho Vermelho no Teatro do Verde. Só uma noite. Pela estrada fora e podem sair. É mais ou menos equivalente assim. Eu não tenho vocação teatral nenhuma, então para mim não é uma coisa muito emocionante. Mas hoje ainda faz isso, o tal do sarau literário. Mas era uma coisa muito comum naquela época, e toda casa tinha um piano, sem exceção, e todas as moças sabiam tocar piano, todas, sem exceção. E elas tocavam piano para aqueles amigos que se reuniam lá, na sexta-feira à tarde, no sábado, no domingo. Então a vida era uma vida assim. E aí uma dessas reuniões que Goethe organizou lá em Weimar, ele leu o Fausto, a história do Fausto. A história que hoje chama-se Fausto I. E é uma história muito impressionante, deve ter feito um impacto grande. E uma das pessoas presentes, chamada Luísa, tem um nome uma amiga dele, um nome completo eu não lembro, a Luísa Gottschalk, né? Não é isso? Ela pediu a peça emprestada para copiar, porque não tinha fotocopiadora, não tinha nem mimeógrafo. Mimeógrafo a álcool, não tinha também. Então você tinha que copiar o que você queria guardar, né? Copiar não. Essa moça copiou a peça. Aí o Goethe pegou a peça e recortou. Imaginem a cena, pegou a peça, recortou os pedaços que ele achava que eram bons, foi colando numa outra folha de papel e reescreveu o Fausto, e essa reescrita, ela passou a ser o Fausto I, o primeiro Fausto publicado, chamado hoje em dia de Fausto I, esse Fausto que nós estudamos aí há 30 dias, aqui nesse mesmo lugar. O Fausto original, que é chamado de Fausto Zero, ou então em alemão Urfausto, desapareceu porque a única cópia de Goethe ele havia recortado. E ninguém sabia que a Luíse tinha feito a cópia. No século XX é descoberta a cópia da Luíse. E aí então também é publicado o Fausto Zero, que aliás está disponível no Brasil, tem aí, publicado pela Kodak Knife. Na verdade não tem muita diferença do Fausto I, não tem sentido você comprar isso, a não ser que você queira se transformar num especialista em Goethe.
né? Não tem grandes novidades, não. Ele, de fato, aproveitou bem o Fausto original para fazer o Fausto I. Ele publica o Fausto I. O Fausto I é uma peça que acaba no ar, ela acaba sem definição, portanto, é uma peça que naturalmente implica na expectativa de uma continuação. Mas ele sai dizendo para os amigos que não ia ter continuação nenhuma, gera uma frustração muito grande, e os seus amigos mais íntimos, sobretudo o Schiller, que é outro grande autor alemão da época, né? Schiller ficou notabilizado porque ele é autor aquele trecho cantado da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Que se chama Ode Freiheit, a canção da alegria, né? Ode à alegria, né? Que é da autoria de Schiller. Então, Schiller passou a ser conhecidíssimo, e também por ter escrito Guilherme Tell, que é a história popular de Schiller, a história daquele herói suíço chamado Guilherme Tell. Mas o Schiller ficava amolando o Goethe para, olha, vai lá, escreve, não faça isso, não sei o quê. E ele foi escrevendo, ao longo de muitos anos. E quando ele está mais ou menos no final da vida, que foi uma vida emocionalmente muito ruim, porque ele fez uma porção de coisas erradas, ele não casou com quem queria, ele teve diversos casos amorosos predatórios, ele tinha uma certa predação, assim, não era uma pessoa sentimentalmente muito estável e tal. No final da vida, ele então concluiu o Fausto II. Como a peça foi mais ou menos feita ao longo de muitos anos, ela tem uma dificuldade enorme de unidade. Vocês prepararão aí que é difícil encontrar uma unidade, embora haja uma unidade, claro, que é aquela que eu indicarei para vocês no final. Mas o Fausto II, então, a segunda parte, só é publicada depois da morte de Goethe a pedido expresso dele. Já estava pronto quando ele morre. Ele morre, então, o folclore diz que ele teria dito ao morrer, Licht, mehr Licht, significa em alemão luz, mais luz. Ficou esta frase para a história, da autoria de Goethe, como tendo sido pronunciada no leito de morte. E ele deixou no seu testamento a instrução para publicar o Fausto II apenas após a sua morte. Entre o Fausto I e o Fausto II, entre o Fausto 0 e o 2, devem ter aí mais ou menos 60 anos de distância. Portanto, é uma obra de vida inteira, e o fato de que é uma obra de vida inteira aumenta e realça muito a importância dela, porque, de um certo modo, essa peça de teatro, Fausto I/2, que vocês irão perceber hoje que era impossível tratar de toda a obra num encontro só. Nós tivemos que dividir, porque não há meio de fazer. Esse negócio de dividir obras aqui não é uma boa ideia, sabe? Porque as pessoas nem sempre têm a agenda compatível com as duas vindas. Eu evito fazer isso. Por exemplo, agora eu acabei de fazer em Curitiba um conjunto de 4 livros, que são 4 livros que falam uns com os outros, mas são livros completamente independentes, né? Totalmente independentes entre si. Mas é sempre um problema quando você tem um livro que depende do outro, como é o Fausto I do 2. E o que aconteceu aqui no Fausto é que ele acabou sendo a obra que melhor revela o pensamento filosófico de Goethe, porque Goethe, embora seja, antes de mais nada, um artista no sentido literário da palavra, ele tem uma visão de mundo, uma visão de existência. Ele tem uma ideia sobre como é que deve ser a vida humana, que em nenhum outro lugar me parece tão clara quanto no conjunto Fausto I, 2. Não é? Se você ler, se lermos aqui o retrato do artista quando jovem, vocês perceberão que lá também existe a mesma visão. Mas no Fausto me parece muito mais importante do que em qualquer outro lugar. Sobre Goethe, daria para ficar falando toda a noite, mas a gente precisa ir para o livro. Então, o que eu proponho fazer agora é que, antes da gente começar a leitura, eu faço um pequeno resumo do Fausto I, para que aqueles que não estiveram aqui no último encontro, ou que não conhecem a obra, não fiquem, então, distantes, né, do enredo. Dr. Fausto é uma história velha, é uma história medieval, não é? Que foi contada pela primeira vez na Alemanha, de uma personagem que teria existido. Um sujeito, um curandeiro, uma pessoa misteriosa, que teria feito um pacto com o diabo.
A história na Idade Média é muito importante porque ela serve para ilustrar como é que não se faz as coisas, né? Porque ela é um exemplo que a igreja acha muito bom de o que acontece com você quando você se comporta mal, quando você faz negócios com o diabo. No que ela tem razão, em última análise. Mas aí, na medida em que o próprio medievo vai desaparecendo, e que o mundo moderno vai entrando, o falso vai ficando cada vez menos importante, vai ficar cada vez menos relevante, porque o Fausto vai virando uma espécie de história folclórica e vira tema de teatrinho de marionetes. Goethe, quando era criança, teria assistido uma praça pública lá em Frankfurt, né? Goethe é de Frankfurt. Ele teria assistido lá uma exibição, uma apresentação lá da história de Fausto por uns bonequinhos. Depois também tem-se a prova de que ele pegou emprestado de uma livraria, de uma biblioteca, o livro Dr. Fausto de Marlowe, Christopher Marlowe, que é um contemporâneo de Shakespeare, mais novo que Shakespeare, portanto, e que foi o primeiro autor moderno assim, que voltar a se interessar pelo tema. Então tem lá o livro com a assinatura do recibo de bilhete naquela ficha que tem atrás do livro na biblioteca, né? Que você assina lá o seu nome, não é isso? E Goethe foi ficando mais ou menos fascinado por esse assunto. Ele teve algum envolvimento com o esoterismo, ele andou tendo lá recebeu aulas de esoterismo com o médico, professor que ele tinha, e também participou de uma loja maçônica. Ele participou da loja maçônica, vejam vocês só, né, e dos Illuminati, na Bavária, né, a loja maçônica do Adam Weishaupt, que é uma entidade profundamente envolvida no próprio planejamento secreto da Revolução Francesa. Então, Goethe tinha elementos esotéricos na sua biografia. Agora, cuidado, né? A sua obra é muitíssimo pouco esotérica. Tanto é que nós vimos no Fausto I que um dos problemas do Fausto, que ele retrata, é ser esotérico demais. Pois é a história de Fausto I, portanto, a história de um professor de meia-idade, um sujeito que passou a vida inteira estudando todas as ciências. Seria alguém que você poderia chamar de uma escola, no sentido antigo da palavra, um acadêmico, no sentido puro da palavra. Ele passou a vida estudando as ciências abertas e fechadas. As fechadas, porém, entendam-se alquimia, né? Ciências herméticas. Em que, depois de tudo isso, ele não consegue achar que a sua vida faz sentido e que valeu a pena. Ele, em seguida, está num momento de grande depressão, reclamando da vida, completamente desesperançado com qualquer espécie de busca do conhecimento, e ele então resolve transformar-se num bruxo e tenta fazer lá a convocação dos espíritos elementais, o espírito da terra. O espírito da terra aparece, passa de uma descompostura, dizendo que quem ele pensa que é, e que é para parar com isso, ele não consegue nada, não consegue fazer isso também. E ele resolve suicidar-se, então, porque a sua vida teria fracassado redondamente, um homem já de meia idade, aparentemente sem ter casado, não há nenhuma informação biográfica do Fausto que nós saibamos, né? Ele não tem família, aparentemente, e ele resolve suicidar-se, né? E ele prepara-se para isso, para tomar um veneno, que ele mesmo preparava lá no seu laboratório de traquinagens alquímicas, né? E quando ele está preparando a sua morte, ou o seu suicídio, ele ouve os sinos da igreja anunciando o domingo de Páscoa, lá na cidadezinha onde ele mora, cujo nome nós não sabemos. E ele então, por um efeito mais ou menos sentimental, ele resolve desistir do suicídio por enquanto e vai passear pelos parques da cidade, que deve ser Frankfurt, provavelmente cidade onde ele mora, provavelmente Frankfurt, vai passear com o seu auxiliar. E nesse passeio, então, ele percebe que um cachorro o segue. Esse cachorro o segue e vem até a porta da casa dele. Na entrada da casa dele, o cachorro hesita em entrar, acaba depois entrando, e ele percebe que aquele cachorro tem alguma coisa de especial e percebe que ali está o demônio, o diabo, né? O Mefistófeles através do cachorro, e o Mefistófeles de fato aparece na sua aparência humana, sempre muito ridícula, porque o diabo é o macaco de Deus, né? Então o diabo sempre tem uma aparência ridícula, uma aparência
como um travesti, por exemplo, pretende parecer com uma mulher, sem o ser. Então, o travesti sempre tem um jeito ridículo, porque ele só consegue ser mulher por excessos, por caricatura e excesso, e nunca por natureza. Compreenderam isso, né? Não é? Então, é assim. Então, o diabo só consegue ser alguma coisa por imitação, ele não tem autonomia nenhuma. E o Dr. Fausto, então, começa a conversar com o diabo, muito animadamente, e o diabo propõe a ele um negócio, fala assim, olha, você está tão desanimado, eu sou capaz de animar você. Duvido. Você não sabe como a minha vida é torta, é ruim, não tem, impossível. Não tem jeito nenhum de você conseguir me animar. O diabo insiste na proposição do negócio. Como o Dr. Fausto acha que ele de fato não tem emenda mais, ele acaba concordando com o plano. O plano, selado com uma gota de sangue, consiste no diabo introduzindo a vida humana em todos os seus aspectos deleitosos. Se o diabo conseguisse que ele dissesse umas palavras códigos, para, sois tão formoso, o que é um código muito estranho, né? Mas, em todo caso, o código, para, sois tão formoso, ele então iria ter a sua alma levada para o céu, para o inferno, para sempre. Como ele, Mefistófeles, não acredita que vai acontecer isso com ele, ele acredita, assim, então vamos ver, não tem muito o que fazer mesmo, estava me matando, então estou no lucro, vamos lá. E o diabo começa então, propõe para ele assim, uma espécie de Disneylandia de prazeres diabólicos, como se fosse um parque de diversões de prazeres diabólicos. A primeira coisa que ele faz, leva uma cantina em Leipzig. Por que é Leipzig? Não sei, mas Leipzig sempre foi o centro editorial da Alemanha, sempre foi um centro intelectual muito forte, e leva para uma tabela e faz lá uma brincadeira muito sem graça, tirando vinho da mesa. Isso certamente não ajudou nada a encantar o Dr. Fausto, que nunca é chamado de doutor, né? Quem é Dr. Fausto é sempre o Adrian Leverkühn, que é o Dr. Fausto de Thomas Mann, que é outra personagem faustiana. Então o Fausto não se animou com aquilo, aí o diabo, já sei por que é assim. E aí ele resolve levar o Fausto para a caverna de uma bruxa, o covil de uma bruxa, que iria fazer uma transformação física nele. Porque ele já devia ser um sujeito meio encardido, assim, meio já passado, e então é por isso que ele não tinha prazer mais na vida. Uma cena muito interessante, que é uma cena inspirada na cena das bruxas de Macbeth. Goethe é um enorme admirador de Shakespeare. Há uma quantidade incrível de histórias que são contadas, histórias de Shakespeare contadas dentro de Goethe. E leva então para essa bruxa que o transforma num rapaz bonito, um rapaz bem apessoado, um sujeito bacana, assim, um Gerra Drame. Entendeu? Eu sai lindíssimo, maravilhoso, sai de lá, e começa então. Só que o que acontece é que durante a transformação aparece uma imagem de uma mulher num espelho, e essa imagem fica na mente de Fausto como sendo uma mulher maravilhosa, como ele nunca viu. Quando ele sai então já transformado, agora então sai o diabo ridículo, e sair todo bacana, assim, tal, moderno, remoçado e tal, eles encontram uma mocinha saindo da igreja, que era a mocinha do espelho, uma mocinha de 16 anos, cujo nome é Gretchen, Margarida. Margarida é o nome feminino que tem as maiores variações que você possa imaginar. Margarida é desde Daisy inglesa Margarida até Gretchen. Gretchen como aquela cantora cuja carreira vocês seguem aí atenciosamente, passo a passo. E a Margarida, a Gretchen, passa por eles. O Fausto dá uma cantada, ela reage com todo o pundonor, com toda aquela atitude que uma mocinha direita faria naquela época, não sem grosseria, mas com uma elegantíssima, um elegante distanciamento, e ele encasqueta que quer a moça. O diabo não pode dizer não, porque afinal de contas está no contrato.
Né? No contrato ele tem que passar pelas experiências que quiser. E o diabo falou assim, pô, mas é difícil essa daí, porque essa daí tem uma proteção da igreja. Olha, ela veio da igreja lá, foi confessar e não teve nada que o padre tivesse achado errado. Então essa tem um problema, essa eu não tenho acesso sobre ela. Ah, não quero saber e tal. Aí o diabo, muito a contragosto, disse assim, que diabo? Né? Vou fazer, e acaba então montando um plano muito canhesco, mas afinal um plano, para aproximar o Fausto da Margarida, da Gretchen. E de fato ele consegue. Né? O Fausto, nesse momento, está apaixonado pela moça. Embora ele estivesse olhando no princípio para a moça com olhos de cúpidos, apenas no sentido sexual, ele aos pouquinhos vai ficando fascinado pela moça. E fascinado por razões que transcendem a própria personalidade da moça. Na verdade, aí já aparece aquilo que no goetismo aparecerá como fundamental, que é o eterno feminino. O conceito de eterno feminino, aquilo que a mulher representa metafisicamente, embora, né, independentemente da sua aparência física, que também é bonita, mas há um sentido metafísico nisso. Nesse momento começa a haver uma séria divergência entre os dois, que não é notada no princípio, nem é verbalizada, que é o fato de que o diabo está querendo fazer, partir para o outro brinquedo, né? Porque é um brinquedo de dois brinquedos. E o Fausto está querendo ficar só naquele. Então, aquela história do jardim, do parquinho de diversões. A criança quer ficar só na gangorra, você quer que ela vá para os cavalinhos, porque não você tem menos trabalho de rodar aquele negócio do que ficar na gangorra com a criancinha. Então fica aquela encrenca, né, de pai com criança no parquinho. E o Fausto acaba de fato conseguindo o que ele queria, né, depois lá de uma tramóia, e nessa tramóia já começou a dar tudo errado, porque para que a mãe da moça não percebesse que ele ia passar a noite lá na casa dela, o diabo dá a ele, para que desse a ela uma poção que a faz adormecer, a faria adormecer, que a mata na prática. E começa aí o primeiro problema. Morre a mãe da moça, a mãe da Margarete. O irmão da moça, ela engravida, segundo problema, não é? E o irmão da moça ouve os rumores de gravidez, as cenas em que nós tomamos conhecimento da gravidez e da situação de tragédia que dá isso, são umas cenas terrivelmente emocionantes, são maravilhosas, são incríveis. Ela engravida e o irmão fica sabendo, ela tinha um irmão que era militar, vai tirar satisfações lá com o Fausto sempre anda junto com o Mefistófeles, e o Mefistófeles faz lá uma tramóia também, paralisa o braço do irmão, né? E ele acaba matando o irmão, Valentim é o nome do irmão da Gretchen. E finalmente ela tem um filho. Enquanto isso, o diabo o leva para os grandes prazeres da vida, sendo que no momento mais alto há a frequência da noite de Walpurgis. A noite de Walpurgis é uma festividade folclórica na Alemanha. Até hoje existe essa ideia de que em um determinado dia do ano todos os feiticeiros, feiticeiras se reúnem numa montanha chamada Walpurgis para produzir os feiticeirinhos. Ou seja, trata-se assim, de uma orgia coletiva de feiticeiros, né? Uma espécie de grande baile rave, uma grande rave assim, né? Só com feiticeiros, né? Um baile funk, né? E que os bailes funk devem ter sido inspirados das noites de Walpurgis, já pode ser isso. Tem 5 garotas grávidas, 5 meninas grávidas por baile. No Rio de Janeiro parece que essa é a conta. Né? Então, o que aconteceu lá é que o Dr. Fausto não aproveita nada daquilo, embora as cenas sejam hilariantes. Nós pulamos um pouquinho aqui na leitura, porque não tínhamos tempo, e ele só pensa na moça. E quando ele se dá conta da moça, ele descobre que ela teve um filho e o matou em seguida, e que por causa disso foi condenado à morte, que estaria então esperando a morte numa prisão. Ele volta, pega o diabo, tenta fazer com que o diabo chegue lá com eles. Ela está completamente transtornada, uma cena terrivelmente comovedora, ela não tem mais nenhuma capacidade de reagir em nada, e ela então acaba no final, né, sendo levada para a morte, não sei por qual processo,
e ela, enquanto ela é morta, uma voz que não se sabe de quem é, diz, salva. Salva. E aí a peça acaba. Uma peça que acaba assim é difícil de entender, né? Não é? Não é uma peça difícil de entender? Pois foi isso que nós lemos aqui em resumo no Fausto I. Alguém tem alguma curiosidade sobre algum detalhe que eu possa ter esquecido de contar? Há 3 personagens importantes no Fausto I, que é o próprio Fausto, não é? A segunda personagem, ela o chama de Henrique, uma única vez em todo o livro, não é? Como se ele chamasse Heinrich Faust. Faust em alemão significa punho. O primeiro nome de Dr. Fausto, aqui no português a gente chama Fausto para quem, o primeiro nome, né? Mas Fausto é também um sobrenome. Tudo indica que ele chama Heinrich Faust, ele é chamado assim pela Gretchen no final do primeiro livro. E ele, o primeiro então é esse Heinrich Faust, o segundo é o Mephistófeles, e o terceiro é a Gretchen, que acaba o primeiro livro morta. Ou seja, o que acontece aí no primeiro livro, se você quiser resumir a ópera, é que um homem maduro colocou-se então dentro de uma atitude de fazer uma molecagem, né? Uma coisa de criança, né? Uma molecagem de um tal tamanho cujas consequências redundaram na morte de 4 pessoas. Ou seja, uma brincadeira, uma brincadeira, inspirada obviamente pelo diabo, não é? É o diabo que é o inspirador disso, na qual morreram a mãe, o irmão, a própria Gretchen e o filho. 4 mortes aconteceram por causa de uma irresponsabilidade, digamos assim, tardia de um sujeito maduro, que já tem uns 70 anos, sei lá, não é? Que transformou-se em criança responsável por isso. Muito bem, assim terminou a primeira parte. É óbvio que tem que ter uma segunda, embora Goethe tivesse ficado fazendo lá as suas demonstrações de estrelismo, dizendo que não queria mais escrever nada. Mas escreveu a segunda parte que está aqui agora. Então, se vocês toparem, a gente podia começar a leitura. Que tal? Essa sim me ajudaria, por favor? Nosso sistema de leitura é muito simples. Lê só quem não quer ler, basta passar o microfone para o próximo colega. Não precisa me explicar porque que não quer ler. Né? O curso só tem uma única regra, que é proibido não entender. Né? Até para poder discordar tem que entender o que está escrito aí. Então, olhando aqui apenas para a primeira parte, que eu sempre digo, vocês têm aí uma imagem do Fausto já remoçado, né? Está vendo ali, ó? Acuado pelo demônio que o segura por trás, numa posição que sugere assim, o envenenamento pelo ouvido, olhando naquele espelho a imagem da moça, da Gretchen. Está vendo ali essa imagem? Essa é uma imagem da própria peça, é uma ilustração da primeira parte. Goethe morreu em 32 e nasceu em 49, no século XVIII. Na primeira parte da obra, Fausto viajou pelo mundo da vida privada e do amor. Na segunda parte, ele penetra no grande mundo da civilização e da cultura. Embora os 5 atos do drama tenham sido escritos com grande distância entre si, durante os quase 30 anos que separam as duas partes, e sejam independentes, é possível identificar alguma vou ter que ter paciência comigo hoje, porque eu estou meio balhado. É possível identificar alguma unidade entre eles. Os atos 1 e 3 tratam da fusão entre o classicismo e o romantismo, entre a cultura grega e a germânica no tempo de Goethe, simbolizados respectivamente por Helena e Fausto. Depois vocês entendem o que é isso, não tenho nenhuma preocupação com isso agora. Os atos 1, 4 e 5 tratam do empreendimento econômico e da conquista da natureza. É, portanto, muito diferente da primeira a essa segunda parte do Fausto, mais complexa, misturando debates científicos da época com referências mitológicas e simbologia muitas vezes obscura, o que criou o consenso de que se trata de uma obra difícil. É preciso considerar, no entanto, que entre 73, quando começa a escrever o Fausto Zero, lembra aquele que o Goethe rasgou, né, com o doutor, e o 31, quando termina o segundo Fausto, às vésperas da morte, passaram-se quase 60 anos.
E é natural que uma obra com essa dimensão reflita as modificações e amadurecimentos de Goethe ao longo da vida. Né? Em última análise, é a vida do escritor de Frankfurt que garante a unidade da obra, que, segundo alguns, equivale a uma divina comédia do homem moderno. Olha, para os alemães, o Fausto é a Divina Comédia. É a mais importante obra escrita em língua alemã em todos os tempos. Não há nada que se compare ao Fausto. Somados, né? 1 e 2. Na primeira parte, Fausto, um velho professor desiludido com a vida intelectual, faz um pacto com Mefistófeles. Mefistófeles é um demônio especialista em comprar as almas alheias. Como há uma grande quantidade de interessados nesse negócio, então o inferno organizou isso de modo que tenha lá um diabo especialista nesse assunto. Né? Como os anjos são especialistas, também os diabos são especialistas. Né? Há diabos para todos os fins. E o Mefistófeles é um que apenas faz essa atividade. É uma longa fila de espera para pessoas que estão querendo, né, entrar em acordo com ele. Pode ter certeza absoluta disso. Né? Todo mundo daria qualquer coisa por um sucesso, para sair no Big Brother. Entendeu? O que as pessoas não fariam para entrar no Big Brother? Né? O que não fariam para, né, jogar 10 minutos na seleção brasileira? Né? Essas coisas. Que lhe apresentaria os prazeres do mundo. É preciso viver realmente. Contra a possessão da sua alma, mas o diabo só ganharia o direito a ela se Fausto dissesse, empanturrado de prazeres mundanos, para esta o formoso. Quer dizer, esta é a frase, digamos assim, que significa que Fausto admite que o diabo ganhou. Ou seja, como ensina Otto Maria Carpo, somente quando a angústia fáustica, Faustische-Drang, tivesse desaparecido. Como Fausto acha isso impossível, concorda. O que é uma angústia fáustica? É a angústia que Fausto tem, que é aquela sensação de que a sua vida não faz o menor sentido, que você fez tudo errado, que tudo que você fez é tudo besteira, no fundo não tem valor nenhum. Essa é a angústia fáustica que Fausto sente. Como é? É uma crise existencial. A angústia fáustica é existencial, isso mesmo. A história passa-se no século XVI, conforme a lenda. Na abertura, acho que aqui agora já é para vocês lerem, né? Gostaria então de pedir. Você quer começar, por favor? Tá. Na abertura da segunda parte, Fausto está sozinho, deitado numa região amiga. Espíritos benéficos, entre eles Ariel. Ariel é o gênio tocado por Próspero na peça Tempestade de Shakespeare. Está errado, é Próspero, né? Está errado aí, o cara tem um errinho. Próspero. Nós vivemos aqui a Tempestade? Vivemos, né? A Tempestade é aquele gênio que o Próspero domina, né? Que não quer ser dominado, mas é o quê? É a ideia de que o ser humano é capaz de dominar a natureza. Aliás, a definição de magia é essa, né? O que é magia? Magia é o domínio da natureza. Isso é magia. Aprender as fórmulas que faz alguém que estuda magia. Qual é a essência da feitiçaria? É você poder agir nas forças naturais para os seus desígnios funcionarem. Isso é a definição em si de magia. Quando isso é feito para o mal dos outros, chama-se magia negra. Então é mais ou menos a arte de controlar os elementais. O que são os elementais? São as entidades que existem no mundo sutil e que estão aí num grau de existência de natureza psíquica, não de natureza física. Isso é magia. Portanto, como é que começa a segunda parte? Fausto está deitado num lugar idílico, está em comunhão com a natureza. Não é? E está falando até mesmo com Ariel, que é um espírito benéfico da natureza, é um elemental. Ariel é um elemental, é uma entidade do mundo sutil. Vocês compreendem o que eu estou dizendo, né? Essa ideia que eu estou dizendo para vocês. A realidade é composta de 3 dimensões: a dimensão material, a dimensão psíquica, ou como quiserem chamar, sutil, e a dimensão espiritual. São coisas diferentes. Os fenômenos dessas esquisitices que os espíritas estudam, essas coisas estranhas, tudo isso pertence à dimensão sutil. Não são elementos de dimensão espiritual. Compreende? Não são elementos espirituais, são sutis, é outra coisa. Aplicam bálsamos a alma ferida de Fausto. Por que tem alma ferida?
Um sujeito que fez uma merda desse tamanho, cá entre nós, desculpe a expressão, né? Tem que ter alma meio ferida, né? Você não acha? Você atropelar um gato, mesmo sem ter culpa, você não passa assim a vida toda meio chateado com isso, pelo menos uns meses. Imagine você ser responsável por 4 mortes dessas, pela sua molecagem, né? Por ter feito uma molecagem, não, ele tem que ter alma ferida, não é possível que não tenha. Tá? Continuando. Incentivando-o a reagir ao desespero, levantar-se e empreender ações corajosas. Da alma, extrair o dardo da amargura. Fausto, enfim, se levanta, cheio de alegria. Pulsa da vida o ritmo palpitante, imbuído da decisão de aspirar à máxima existência. Agora, ele reconhece seus limites. O que quer dizer que ele reconhece seus limites? Ele agora reconhece que ele não é Deus. Coisa que ele tinha dúvida até então. Isso que é reconhecer os seus limites. É como se ele conseguisse agora, depois de ter passado por um enorme pesadelo, começar uma vida nova. É isso que acontece nesse levantar, nesse levantar com a natureza ajudando. Ele vai tentar agora reconstruir a sua vida. Porque fica claro quando desloca a vida da forte flama do sol. Eu me desvio. Não o aguento, já desmontada a dolorosa vista. A vista dele não consegue olhar mais para o sol, por quê? Porque agora ele percebe que Deus está num grau de inacessibilidade enorme, né? Então ele faz essa junção com a luz do sol, que ele não consegue mais olhar, é uma espécie de reconhecimento da sua pequenez humana. Ele, portanto, aprendeu alguma coisa. Né? Para a cachoeira que ruge sob o arco-íris que se forma de sua densa névoa. Que fique atrás de mim o sol, portanto, a catarata que entre pedras fuma. Contemplo agora com crescente encanto, que queda em queda se despenha e espuma. Medita, e há de perceber o teor, temos no espelho colorido a vida. A cena muda para uma reunião do Conselho do Estado com o Imperador. Pela coerência cronológica, trata-se provavelmente da corte do Imperador Maximiliano, que governou o Sacro Império Romano entre 1493 e 1519, cujo reino passa por grandes dificuldades. Corrupção, venalidade e arbítrio geram caos, desordens e motivos. Você não sabe o que era a Assembleia Legislativa lá desse reino, lá, nessa época. Você não tem ideia do que era aquilo, né? Entendeu? Quer dizer, ele agora, sabemos mais uma coisa, que ele trabalha para um imperador. Isso o Goethe também fez. Ele foi lá, secretário-geral, enfim, o que fosse, chefe da Casa Civil, lá na República de Weimar, na cidadezinha de Weimar. Portanto, aqui há um contexto também autobiográfico. Ele trabalha no imperador que tem problemas enormes. O país vai indo a brecha. Corrupção, inviabilidade econômica, vai muito mal. Tá? Muito bem. Um rápido gato, outra donzela, ou no altar, cruz, taça e vela. Essa é a poesia da tradutora, né? É boa de modo geral, né? Um rapta o gado, o outro a donzela. Todo mundo fazendo coisas erradas, né? E disso anos a fio se jacta, o corpo ileso, a pele intacta. Ninguém apanhou por causa disso. Quer dizer, todos os crimes são impunes. Por justiça, o queixoso clama. Na sala, o juiz trona imponente, enquanto em vaga, truante branco. Do motim, o clamor crescente. Dos bens do crime, há quem se louve, visto que em cúmplices se esteia. Mas, condenado, aterrado o ovo, quem na inocência se baseia. Assim tudo se desintegra, se dá honra à lei sobra preceito. Como é de estar o senso em regra que nos conduz ao que é direito? É esforço da tradutora de traduzir esse negócio aí. Não é nada fácil, tá? Quer dizer, nesse mundo aí onde ele está vivendo agora, as coisas vão de mal a pior. Essa é a ideia. Mefistófeles, tomando de demonstração como lugar do povo e é admitido na corte. É o único lugar por onde o Mefistófeles podia entrar na corte. Ele jamais iria querer o lugar do diretor do tesoureiro, ele ficou no lugar do burro. Como solução para a crise, propõe
com apoio do astrólogo oficial, emitiu papel moeda com lastro em ouro, escondido, com a condição de que a mineração fosse feita por um homem doutíssimo, estratagema para introduzir Fausto na corte. Então, ele diz assim, olha, a solução aqui para o país é nós emitirmos dinheiro com lastro no quê? Com lastro do ouro enterrado. O que é isso? É a fórmula de distribuição punitiva. É a fórmula da inflação, né? Mas ele diz assim, mas só quem sabe fazer isso é um homem doutíssimo, que ele vai apresentar ao rei. E esse homem quem é? O doutor Fausto. Da maquinação do diabo, né? Muito bem. Esta conversa de Mefistófeles, misturando natureza e espírito, seduz o imperador, que é acusado de heresia pelo chanceler, o arcebispo de Rússia, mas o diabo é convincente e promete dinheiro. Porque essa conversa é criticada pela igreja porque é uma conversa meio panteísta, né? A ideia de que o conceito central do panteísmo, que Deus é mistura de tudo que existe, esse é um conceito profundamente herético. Deus não pode ser mistura de tudo que existe de modo nenhum, porque Deus não pode ser, se Deus é infinito, não pode ser a soma algébrica de coisas finitas. Deus não pode ser, portanto, Deus não está nesse mundo, Deus não pertence a esse mundo físico, ele não está aqui dentro, ele se reflete aqui, mas não está dentro desse mundo físico. Bom, continuamos. Aí ele vai agora dizer como foi que o Mefistófeles convenceu o rei a contratar o Fausto. Mefistófeles, arrumo mais do que quereis até, porém difícil ainda o fácil é. O ouro lá jaz, como se há de extraí-lo, e de que forma começar-se a vir? Quando inundavam os humanas hordas, houve o país dentro de suas bordas. Pouca gente houve no horror da maré brava, rasgar seus tesouros enterrados. Vem o inimigo e se enterra o tesouro, para que o inimigo não leve embora. Foi sempre assim, desde a era dos romanos, de ontem e de hoje, história dos humanos. Tudo isso silencioso, o sol encerra, o imperador que pegue é dele a torre. Então, aí o diabo diz assim, está cheio de dinheiro escondido aí, vamos emitir uma moeda, então nós vamos lá, desenterramos o ouro e essa moeda passa a ter lastro. Mas como que faz isso? Tem um sujeito que é o sujeito ideal para fazer isso, que é o Fausto. É isso que o bobo está falando para o rei. Em seguida, como sempre naquela corte, há uma alegre mascarada de carnaval, a qual Fausto vai fantasiado de Plutão, o rei da riqueza, e Mefistófeles vai de Avarentos. Plutão é a mesma coisa que Hades, para os gregos Plutão chama Hades, é o rei dos mortos, do inferno. Só que como os gregos, né, tinham medo de falar dele assim, porque podia dar um azar que ele chama você antes, então para poder criar, assim, digamos, uma maneira eufemística de falar sobre Plutão, ele se chamava de dizer que ele era o deus da riqueza também, porque as riquezas minerais também estão no fundo da terra. Essa é a razão pela qual chama-se Plutão também de deus da riqueza. Mas ele é tecnicamente irmão de Zeus, né? Está no fundo dos infernos, dos mortos, o senhor das profundezas. A dupla chega numa carruagem dirigida por um mancebo guia que simboliza a poesia. O mancebo guia, para provar os poderes de Fausto, distribui ao povo pérolas para a orelha e o colo, espinhos de ouro, diademas, ricos anéis, preciosas gemas, e assim que são tocadas, desfazem-se em polos tesouros, formigundo na mão os besouros. São todas piadas diabólicas, né? Então os colares de pérolas viram besouros, viram pó, são piadas diabólicas. Como é uma festinha de carnaval, também ninguém vai reparar muito, né? São riquezas ilusórias. Em vez de dádivas concretas, colhem supérfluas borboletas. Reduz-se da promessa o realce, a do aro que reduz em falso. O imperador chega mais tarde, fantasiado de grande pã, e a sua barba pega fogo quando se aproxima demais da arca do tesouro mágico de Fausto, que demonstra os seus poderes apagando a chama. Os seus poderes é de Mefisto aqui, né? Não é de Fausto.
O imperador fica tão impressionado com a mágica que manda emitir e distribuir ao povo o tal papel moeda. Este papel moeda, inventado por Mefisto, é a referência aos assinhados emitidos pela Assembleia Nacional e pelo Diretório na Revolução Francesa, com graves consequências inflacionárias. Na Revolução Francesa fizeram também isso, disseram, vamos emitir aqui papéis, mas qual que é o lastro? O lastro são todo o patrimônio público da França. Então, as terras devolutas, os castelos, todas as coisas que são públicas, isso é o lastro. Obviamente que isso não deu certo, porque tudo que é público é líquido por natureza. Como é que você vai fazer para ficar com a terra devoluta? Não dá para fazer isso, porque é complicado, tem mil problemas. Como é que vai ficar com o rio lá para você? Como é que você fica com o rio para você, o rio Amazonas? Não te dão. Essa não é uma ação contra a Prefeitura de Londrina, não vamos deixar penhorar a rodoviária. A rodoviária é impenhorável, porque ela é um bem público, não pode ser penhorado, e assim por diante, né? Então, o que aconteceu foi que esses assinhados foram sendo desvalorizando, foram sendo inflacionados e acabaram sendo comprados todos por uns espertalhões que foram lá no governo e transformaram então em dinheiro quando foi possível, de modo que fortunas trocaram de mãos por causa desses assinhados. Esse tal de papel moeda é simplesmente a fonte da inflação em todo lugar. É essa ideia que tem as pessoas de que o problema da economia é apenas a produção de dinheiro. Ou se fosse assim, não tinha pobreza no mundo. Se fosse só uma questão de gráfica. Não é problema de gráfica. O dinheiro, na verdade, tecnicamente, falando como economista, o dinheiro tecnicamente é uma espécie de cupom de racionamento. Ele não pode nunca ser excessivo, ele tem que sempre corresponder mais ou menos à disponibilidade de bens compráveis. Porque muito dinheiro gerará o quê? Inflação. A inflação é um processo de correção da verdade. A inflação, portanto, é uma espécie de terapia, não é uma doença. A doença está na emissão do dinheiro. A doença é a emissão do dinheiro, a inflação não. A inflação é a correção do fenômeno. Vocês entendem essa diferença, né? Compreendem, né? Não é? Continuamos. Conforme a sugestão de Mefistófeles, com lastro no ouro ainda por mineral. Chanceler. Saia do país para os devidos fins. Este bilhete vale 1000 rubles. Garante a sua soma real o vulto do tesouro imperial no solo. Dele se extrai logo a riqueza imensa, em que o valor do papel se compensa. Um lastro invisível, portanto, um lastro que não é lastro. Logo, um lastro, isso aqui vai gerar a maior inflação do mundo. O resultado disso aqui é uma inflação desvarada. A população aceita a medida e uma explosão de contentamento. A cidade, antes triste, rei defunta, rico, o povo eufórico, se junta. Está recebendo dinheiro? O rei está distribuindo dinheiro assim, jogando para o pessoal? E fica todo mundo feliz? Muito bem. A tarefa seguinte, confiada a Fausto pelo imperador, conforme o espírito da Renascença, é invocar Paris e Helena, máximos modelos de homem e mulher, e que deveriam estar no ar. Você sabe quem são esses dois, né? São a dupla romântica que acabou gerando a Guerra de Troia como consequência da sua aventura romântica, né? Paris e Helena de Troia. Eu acho que contar essa história aqui vai ser demais, né? Nós temos que ficar um pouco de tempo, né? Mas só para vocês entenderem que são, digamos, dois modelos de seres humanos antigos, do mundo clássico, do mundo grego, cuja história, digamos, produziu uma enorme consequência em termos literários, culturais, educacionais, que está centrada na Guerra de Troia. Foi tecnicamente causada pelo rapto que Paris faz da Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta. Isso aqui deflagra todo o processo. Vamos lá. Nestas paragens, Mefistófeles não pode ir, porque é um diabo do cristianismo e não tem acesso ao inferno pagão. Está vendo o problema do Mefistófeles? Ele sendo um diabo do cristianismo, ele tem suas limitações, ele não pode se meter lá no Hades, porque o Hades tem outros demônios que não ele é um inferno judaico-cristão. Ele está fora da jogada do Hades, ele então não pode interferir nisso. Por quê? Porque a primeira coisa que, se repararem, a primeira coisa que o Fausto faz é meter-se nesse projeto maluco de emitir dinheiro sem lastro para ajudar lá o tal do imperador.
A gente não sabe se vai dar certo isso, mas obviamente que vai dar errado, mas não deu ainda. O segundo projeto, ele quer descer até os infernos e buscar a Helena de Troia e o Paris, que é nada mais simbolicamente do que você recuperar recuperar a cultura greco-romana, a cultura antiga. Não é isso? O que é ir para o Hades buscar a Helena? É ir para o inferno buscar o mundo antigo que desapareceu e trazê-lo de volta. Não é? Mas aí diz o Mefistófeles, bom, mas aí, meu filho, não posso ajudar você, porque eu sou um diabo do cristianismo, então eu tenho limitações. Eu não tenho autorização para ir para o Hades pagão. É outro inferno. Compreenderam que é outro inferno? Para fazê-lo sozinho, Fausto tem que descer até as mães. As mães é uma misteriosa metáfora criada por Goethe, possivelmente em torno dos deuses pré-olímpicos, que simboliza a viagem ao abismo das origens, ao seio do Ninguém sabe bem o que significa as mães. É cheio de mistérios o texto, entre eles esse. Não tem importância, depois a gente pode até fazer uma tentativa de interpretar no final, com o conjunto. Descer até as mães, a fonte primeira de todas as coisas, ao vazio além da existência, do qual emerge continuamente a formação, a transformação e a recriação. Fausto se arrepia à menção das mães, mas prossegue na missão enquanto Mefistófeles comenta. Curioso estou por saber se regressa. Se regressa. Quer dizer, se vai voltar dessa aventura. Fausto, no entanto, retorna apenas com as imagens de Paris e Helena, que ele apresenta no espetáculo de Lanterna Mágica a uma audiência fútil e crítica, e não consegue apreciar o antigo ideal arquetípico. Pronto, aí temos o primeiro fracasso de Fausto, porque não só ele não trouxe a Helena em pessoa, como trouxe apenas uma imagem. Não é uma imagem, quem fazer uma imagem? Ele trouxe apenas uma referência, uma espécie de impressão do que era. Não é uma imagem, é como tem uma peça chamada Pato Selvagem, aliás, vai estar aí dentro do Filo, vai ter uma peça de Ibsen chamada Pato Selvagem, que está no programa, que é uma peça magnífica, maravilhosa, vocês não percam de jeito nenhum. Não sei como é quem montou, né? Não vi, mas a peça em si, depende da montagem, é uma peça maravilhosa, vai estar aqui no Filo. Aí começa agora, está daqui uns dias. Hoje, então. Não percam o Pato Selvagem do Ibsen. O Pato Selvagem. O Pato Selvagem. E aí, nessa peça tem uma mocinha, uma menininha que o pai, ela tem assim, uma vida meio modesta, o pai ia a um banquete de Kérmio, e o pai havia combinado com ela que traria para ela uma comida, um pouquinho daquela comida para ela experimentar, aquilo que ela achasse mais gostoso. Tá? E a menina, quando o pai chega em casa, ela toda feliz e tal, diz assim, papai, você trouxe comida? Eu falei assim, olha, eu esqueci. Mas olha, tem aqui o cardápio. Então você vai ler o cardápio comigo, eu vou te dizendo que gosto tem cada coisa dessas que eu comi lá. Que coisa terrível, né? Que horror, né? Mas você entende que é a mesma ideia aqui? Não é? A mesma ideia aqui, quer dizer, o Fausto não consegue trazer a Helena de volta, ele traz apenas uma imagem da Helena de volta. E mesmo essa imagem é muito mal recebida, porque ninguém aí consegue mais entender a Helena de Troia. Não há mais possibilidade de compreendê-la. Portanto, aí, nessa missão, Fausto fracassou. Sabemos que também irá provavelmente fracassar naquela de inventar dinheiro falso, né? Porque aquilo é produção de dinheiro falso, né? Embora tenha chanceado o governo, mas é falso, moralmente falando, né? Tecnicamente falando. Não é? Continuando. Fausto, que quer Helena para si próprio, tenta abraçá-la e provoca uma explosão que dissipa as imagens e o plano da Fausto. Para piorar muitas coisas, né? Ele não consegue nem mesmo segurar a imagem. Explode. Liberto-a eu, que é minha do planeta, seja, otorgai-ma omnes, tendes de concedê-la. Quem a encontrou não pode mais perdê-la. Que fazes, Fausto? Fausto, no tumulto ele arrebata. Já se nubla o vulto. A chave vira para o jovem, vai tocá-lo. Ai dele, ai de nós, não ai.
explosão. Fausto jaz no solo, os espíritos esvaem-se em vapor. Essa é a descrição pela boca do astrólogo da explosão que acontece quando ele tenta agarrar Helena. Não é? Aí, no segundo ato, os atos não estão divididos por ato aqui, então os atos vão se sequenciando diretamente. Né? No ato 2, continua lembrando de Fausto pelo espírito clássico, com uma cena no que, em seu curso de argumento, o quarto dótico acompanhado de abóbadas altas, Pé direito alto, né? Pé direito alto, é isso. que foi mantido na morada por Wagner, seu ex-flâmulo, como confirma o ofício. Flâmulo significa, flâmulo é assistente. Então, como tem um professor universitário nessa época, tem alunos que são assistentes dele. Quem ficou lá cuidando do gabinete de Fausto, já que ele sumiu, né? Ele sumiu, é o tal do Wagner, que nós já conhecemos. O Wagner já apareceu no Fausto I. Né? Até a pena ainda preservada, porque Fausto abandonou se rendeu. A pena, né, que foi assinado o contrato com o diabo. Nesta cena, Fausto ainda está Inconsciente. inconsciente e sonolento por causa da explosão. Ele é o primeiro ato da segunda parte, acaba com a explosão daquela cena em que ele não está presente. Aí ele acorda onde? No seu velho gabinete. Né? Continuamos. Frustrado estás, mísero fixado, num nó de amor que não se solta. Quem por Helena foi paralisado, tão cedo já a razão não volta. A dupla recebida por um coro de insetos. Bem-vindo, bem-vindo, velho amo de Então, por que é assim? Porque a palavra Mefistófeles a palavra, o diabo é chamado de Beelzebub, entre os diversos diabos é o chamado de Beelzebub. Beelzebub em hebraico significa Senhor das Moscas. Há um livro de um sujeito chamado William Golding, chamado O Senhor das Moscas, que é uma história muito interessante para quem acha que criança é pura e maravilhosa. Leia O Senhor das Moscas, que é a história de um conjunto de moleques de um colégio, tipo assim, colégio marista, de Londrina, que vão fazer uma excursão só meninos. E acabam caindo com o avião numa ilha, morrem os adultos todos, ficam só aqueles moleques lá, que tem que agora viver por conta própria. Né? E você não tem ideia das coisas que esse pessoal apronta. Né? Todo mundo que acha que criança assim, é um ser angelical e que não é para você. Né? Todos os adeptos de Rousseau precisam ler urgentemente O Senhor das Moscas, que é o nome que se dá para Beelzebub. O Senhor das Moscas é a mesma coisa. Então, o que acontece com o Mefistófeles, quando ele chega em qualquer lugar, ele é recebido por um coro de moscas cantantes que o recebe, né, com muita alegria, né, porque afinal de contas eles são o quê? Ele é o senhor delas, né, dos insetos em geral. Não é isso? Mefistófeles veste a peruca antiga, mestre e relembra quando fez passar por reitor. Vem uma vez, ainda meus ombros fora. Eis-me de novo, reitor ignora, mas que recurso há em que assim me chame, se não há quem aqui me autorize. O que adianta eu chamar assim se ninguém aqui me reconhece como tal? Aparece Nicodemo, um guacaquirado candidato a estudante de Mefistófeles. Ironicamente, havia aconselhado na primeira parte que é, agora, um orgulhoso bacharel, que despreza a sabedoria das eras e pensa que todo conhecimento nasceu com ele. Vocês lembram que teve um momento lá na primeira parte em que o Mefistófeles ficou sozinho lá no gabinete e apareceu esse Nicodemos, que era um jovem querendo saber o que ele devia estudar. Aí as opções eram as profissões superiores liberais, né, que é teologia, direito e medicina. Aí o Mefistófeles, fingindo que é o Dr. Fausto, que é o mestre Fausto, fingindo, né, fazendo-se passar pelo Fausto, convence aquele estudante que o melhor mesmo é medicina, porque aí ele tem uma possibilidade muito maior de assédio sexual com as doentes, com as clientes. E é isso que faz esse discurso, né? Que é um discurso diabólico. Ele diz assim, teologia é chato, e nem faça isso e tal. Né? Entendeu? E direito, tá, para quê? É um negócio mesmo para você fazer o curso de medicina. Pensou? E esse Nicodemos aqui acabou entrando no mundo acadêmico e representa agora aquilo que o Wagner representava na primeira parte. Ou seja, aquele sujeito que acha
que o mundo acadêmico é uma entidade magnífica, maravilhosa, onde há a possibilidade de haver um verdadeiro conhecimento sobre a vida. Isso que o doutor, que eu sempre chamo de doutor, mas não é, né, que o Fausto já havia desistido de acreditar na primeira parte. Não é? Esse Nicodemos, então, encontra-se no estágio de autoilusão que o Fausto já esteve na primeira parte. Depois do discurso hegeliano e capcioso do rapaz, já virou luz. Hegeliano, quer dizer, que tem... hegeliano significa que tem características do pensamento de Hegel. Hegel era um filósofo importante nesse momento aí. Hegel estava no auge, no início do século XIX, Hegel no auge. Portanto, era um filósofo importantíssimo. Ainda é, né? Seja para o bem ou para o mal, depende de como você analisa, mas como for, é um filósofo de primeira ordem. Nada aqui tem que acrescentar o diabo. Diabo algum pode haver, caso eu não queira. Passa-te, ainda assim o diabo não rasteia. Da juventude, esse é o teor mais fecundo. Antes de eu criá-lo, não havia o mundo. Isso é o bacharel falando, pessoal, olha que coisa impressionante que isso aqui. É o tal do Nicodemos, que deve ser um sujeito de 20 e poucos anos, né, falando assim, percebam, tá? O bacharel, né? Quer dizer, o bacharelado, né? Bacharel, né? Está falando assim, da juventude, esse é o teor mais profundo. Antes de eu criar, não havia o mundo. Eu, bacharel, criei o mundo. O Fausto já tinha desistido dessa estupidez há muito tempo, né? Porque ele, na primeira parte, quando descobriu que ele só era isso, ele queria se matar já. E ele não acredita nisso. No entanto, o outro lá que acabou de chegar, que é um jovem acadêmico, digamos, um jovem doutor, entendeu? Qualquer coisa assim desses cargos, digamos, desses títulos universitários, ele acha que foi ele que inventou o mundo. Olha o discurso do homem. Olha só, tá? Fazendo para o Mefistófeles isso. Continue, veja só. Fui eu quem trouxe o sol, que do mar brota. O sol que nasce no sol, né? No Oriente, no mar, né? Foi ele que trouxe o sol, ele. Comigo a lua iniciou sua roda. Em meu caminho abrilhantou-se o dia. A terra ao meu encontro florescia. Da noite primordial ao meu aceno, os astros desfraudou-se o brilho ameno. Quem senão eu nos livrou das barreiras, da compreensão de ideias corriqueiras. Livre, eu, tal como o espírito de luz, sigo todo a íntima luz, e rápido meu êxtase liberta, diante de mim a luz detrás a treva. Meu Deus, dá para imaginar alguma pretensão maior que essa? Mas se você for pensar bem, se você fizer a psicanálise muito sincera, correta dessa turma toda acadêmica, eles acham isso mesmo, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida que... Então, vocês compreenderam? Quando eles vão ao psicanalista fazer terapia, o psicanalista fala, tá bom, então me conte a sua vida. Eles conversam sempre assim. No início, era tudo trevas. O sujeito está convicto mesmo de que ele ele está convicto mesmo de que... Vocês compreendem que isso é uma crítica extraordinariamente interessante, não só ao Hegel, como ao próprio pretensão universitária, ou seja, do saber encastelado nas instituições, digamos, do saber. Né? Porque na prática, na verdade, a vida é essa miserabilidade que você passa a vida inteira para entender um pouquinho e que você precisa passar a vida inteira fazendo, né? Estudando, chegando a dissabores e tendo que, eventualmente, trocar enormes pedaços da tua história. O Eric Feiglin, por exemplo, o quase o maior cientista político do século XX, recomeçou toda a obra de um pedaço para frente. Quem teria a coragem de fazer isso? Quem seria homem suficiente, mulher suficiente para dizer assim, olha, eu passei aqui 10 anos enganando a torcida, agora eu preciso fazer tudo de novo. É difícil, né? Mas as pessoas então são vistas com essa né, como semideuses pelo mundo e comportam-se como esse bacharel aqui, que está muito bem tipificado por Goethe. Tá? Continuamos. Só que explica a audiência, depois, professor já está pronto que vai acontecer, que promete, sabe, que é nada que o rosto lá, que é absurdo.
suco para comer na casa do mosto. O mosto é o consumo da uva antes de haver a vitificação final. É o processo inicial de vitificação da uva, chama-se mosto, aquele material que irá virar vinho. Então diz assim, com muita poesia, né? Embora o mosto abra muito mal, quer dizer, as perspectivas são muito ruins no início, talvez dê um bom vinho no final. Veja, esse diabo aqui pode ter suas ideias diabólicas, mas ele tem momentos muito sábios. Né? Porque o diabo, pessoal, é muito importante entender isso, o diabo é uma entidade que tem que fazer um sentido na estrutura da realidade. O diabo não pode ser um rebelde puro e simples, porque teria que se supor que Deus pudesse ter uma dissidência dele, verdadeira e real. Nenhuma dissidência é possível. Há uma dissidência infantil juvenil, mas possível não pode ser, portanto o diabo tem uma função metafísica. Depois a gente até conversa sobre isso mais tarde. Mas o diabo está aqui também produzindo uma porção de comentários muito bons. Né? Também encontramos na história de Wagner, agora um famosamente otimista envolvido na criação de um produto, uma artificial. Essa é provavelmente uma das razões pelas quais desconfia-se que esteja se falando aqui de Paracelso. Paracelso é esse cientista místico do passado, né? Não é do século XV, XVI, não é do mundo antigo, não é medieval, já é moderno, que teria feito, entre outras coisas, essa ideia da perseguição da vida, inventar a vida, que parece ser uma fascinação que os seres humanos têm. Não é? Agora há pouco descobriram, então agora com essa conversa absolutamente ridícula de que se inventou vida, o que você na verdade não inventou vida nenhuma, você só sintetizou o código genético. Mas isso não tem nada de estranho. Toda vez que você come um sorvete de goiaba, aquela goiaba que você está comendo não é goiaba nenhuma, é simplesmente um gosto de goiaba sintético. Então não há nenhuma goiaba no sorvete de goiaba, há apenas o gosto da goiaba que foi inventado no laboratório. Não tem goiaba no gosto do sorvete de goiaba. Vocês compreendem isso? E quando você toma aqui suco de framboesa, entendeu? Aquela framboesa não é de verdade, é mentira. O fato que você pode sintetizar em laboratório, porque tudo é química, não significa que tenha inventado vida. Continuo a precisar de uma célula viva real, verdadeira. No entanto, saíram já anunciando que inventaram a vida artificial, como se fossem pequenos Wagners aqui, né? Bacharéis aqui, não é isso? Tá? Estão todos aqui com essa atitude aí nesse momento. Continuamos. Uma cena divertida, Wagner defende contra a opinião de Lopes, esta nova e racional maneira de construir pessoas em comparação ao velho método de tentativa. Nos meus, a procriação, como era antes, hoje, qual convém Wagner. Finalmente, o mundo, meio fora da redoma, complementou Wagner, que deve para ser posto a trabalhar imediatamente. O homúnculo foi de fato produzido, acontece ali no laboratório isso, e a primeira coisa que o homúnculo faz é assim, eu quero trabalhar. O que é muito, muito importante para entender o texto. Depois a gente explica tudo melhor. Tá? Lembrem disso, por favor. Não foi assim, então. Como é, cara? A parte do meu conflito do carinho, mas não mais, que o vídeo não retorna. As coisas todas são próprio é a natureza ainda do fluido estático. O artificial não tem muito espaço. Aqui te encontras, ai, Senhor do filho, na hora certa. Ele está chamando o diabo de primo dele, hein? Vai que alguns que a sorte é esse objetivo, já que sou, devo ser ativo. Por favor, guardem essa expressão. Tá? O homúnculo, que é um ser artificial, inventado pelo Wagner, não é? A hora que é inventado diz assim, já que sou, devo ser ativo. Já que sou, devo ser... É importante só eu frisar isso, porque vocês precisam para entender o livro, senão vocês não vão entender esse livro. Já que sou, devo ser ativo. Ele, ao tornar-se ser humano, porque o homúnculo o que é? É um ser artificial que virou humano, não é? Embora seja minúsculo. O homúnculo significa pequeno, homem pequeno. Ele deve ser ativo, já que ele existe,
Já que sou, já que eu existo, devo ser ativo. Depois a gente entende por que ele diz isso. Me incomoda o trabalho, dizem tudo como carinho tudo. Como todo momento, segundo Paracelso, isso também pode penetrar nos sons dos homens neste falso pensando que é mais grande de raça heróica ou aquele de Ler a mente de Fausto, né? Aqui ler Fausto significa ler a mente de Fausto, pensando na mesma. O Fausto só tem na cabeça dele a mais bela mulher. Queria novamente insistir que um fator importantíssimo na compreensão desse livro é o fator do eterno feminino, que irá aí, ao longo da história, fica cada vez mais forte, o eterno feminino. Para encontrar Helena, o grupo sugere o livro a uma noite de Valkyries clássica, debochando do romântico nórdico e gótico. Montando terras, sujo e bordado, angílias espirais, tudo também. Ocorre neste momento que Valkyrie, ora, está em curso a noite clássica. É o melhor recurso, levá-lo lá ao seu momento. Lembra que ele já foi na primeira vez? A primeira parte já foi a noite de Valkyrie. Enquanto o barco, Aristóteles, Fausto e Eunuco, o diabo falou para concluir. No fim, tão sempre frequentamos nas criaturas simplórias. Segue-se a cena na noite de Valkyries. Na primeira parte, Aristóteles dava falta na noite de Valkyries norte e deu mais na mitologia. A noite de Valkyries clássica é a invenção de Tino que a coloca na mesma data da batalha de Farsália, 48 a.C., na qual César derrotou o Pompeu, estabelecendo o império que Augusto deveria governar e que transmitiria a cultura clássica para os filhos. A Batalha de Farsália é o mais importante evento militar do mundo romano, porque foi nessa batalha que havia um triunvirato, né? Vocês lembram, né? Esse triunvirato foi destituído, foi destruído por César, que passou a governar Roma não mais como uma república, mas agora como um império. O primeiro imperador não será César, será Otávio Augusto. César não é o primeiro imperador. Portanto, o primeiro que se chama César não é o próprio César, até por uma razão de lógica, né? Porque o César não pode chamar César. Não daria certo chamá-lo de César. Então eu chamo de César Augusto. Não é César Otávio Augusto, mas não César. E aí o Pompeu tem sido destruído, derrotado, depois ele é morto no Egito por um parente da Cleópatra, o mata. Aí finalmente o Império Romano adquire aquela dimensão extraordinária que irá passar para a modernidade. Então aí é o início mais ou menos do momento mais alto da história de Roma. Para isso foi necessário destruir a República. E essa destruição da República teve consequências enormes. Aí é claro que um império irá sempre ter que lidar com os malucos que se tornam imperadores. Aí a quantidade incrível de malucos, como Nerva, como Calígula, como Nero, né, que seguirão na linha sucessória dos primeiros Césares, que são ótimos. Mesmo Trajano, que é o César sobre o qual Jesus Cristo morre, foi um grande governante. Jesus Cristo nasce sobre Otávio Augusto e morrerá sobre Trajano. Então foram governantes extraordinários. Bom, continuamos então. Segue-se a cena de Valkyries clássica. Exemplos de personagens mitológicos estão representando na Tessália. Agora não é mais na Alemanha, é na Tessália, porque novamente está aqui a ideia de recuperar a antiguidade greco-romana. Então, em vez de ter aquelas bruxas e sacerdotes, feiticeiros que são da mitologia nórdica, aqueles Tróis, né? Aquela turma horrorosa, aqueles Tróis gorgorones, etc., não é? Agora são personagens da mitologia que aparecem nessa adaptação que Goethe faz para uma noite de Valpurgis mitológica grega e não mais germânica. Fausto sobe e desce, cuidando do interior, procurando a mesma professora, estrelas, mitos e outras criaturas futuras. E são suas primeiras palavras ao tocar o solo da velha mesa. Kira, o culto central que é dedicado aos mitos, entre eles educou Aquiles, entre eles educou Hércules.
entender, que uma vez havia carregado a Helena nas suas costas, o verbo Fausto, de sua mulher ideal, é muito poético, mas ele insiste. Se não puder obter, já não vive. Olha só, se eu não puder obter a mulher ideal, já não vivo. Que coisa interessante que é essa afirmação aqui. Ele dizia, ele botou na boca do homúnculo que é, se eu sou, então eu ajo, eu quero ser ativo. E aqui também está dizendo que se não puder ir atrás da mulher ideal, que é a Helena, simbolicamente não é a mulher Helena que ele está procurando, mas é o quê? Uma espécie de modelo de existência civilizacional que é o modelo greco-romano, que ele quer transferir para o mundo moderno. Então, se ele não puder fazer isso, não tem sentido a vida dele. É isso que ele está nos dizendo aqui. Ele vai nos contando tudo agora, tá? Se a gente prestar atenção nos detalhes centrais. E a tarefa Fausto até a filha de Esculapo. A tradição indica muito como filha do Albino Tiresias, que adiciona sua nome de Não Esculapo, porque Esculapo é o deus da medicina. Não é? Esculapo é a personagem grega que representa a medicina. Então, você pode chamar um médico de Esculapo facilmente, sem que ele vá se ofender com isso. Né? O prezado Esculapo, né? Pode mandar e-mails assim para os seus amigos médicos. Né? Esculapo é também uma maneira de chamar de médico. Né? Esculapo é um deus da medicina. Manto depois teria fundado a cidade de Mantua, onde nasceu Virgílio, né? que em italiano chama Mantova, modernamente, que nós chamamos em português de Mantua, teria sido fundado por essa moça, por essa feiticeira, filha de Tiresias, e não de Esculapo, segundo a tradução. Aqui, Goethe pegou uma outra fonte, porque também existem situações assim, então se confundiu, apenas trocou uma pela outra. Continuamos. A sábia mãe, que é simpática à paixão do Fausto Helena, diz: esse que é a criança, que almeja o Opa, olha aí, ó, tá? Mais uma pérola, mais uma pepita de ouro no nosso caminho aqui, da nossa leitura. Vocês compreendem que quando eu faço o resumo, eu fico escolhendo todos aqueles pedaços que irão, de alguma maneira, esclarecer a obra, né? É claro que, às vezes, eu perco pedaços que eu não prestei atenção, não vi que eram muito bons. À medida em que vai havendo novas leituras do texto, eu vou melhorando, né? Mas aqui, me parece que esse é um pedaço fundamental. Quer dizer, diz assim, né? Diz o nosso herói, diz assim, ela diz, né, a Amanda, este é quem amo, quem almeja o impossível. Dizendo que o Fausto almeja o impossível. Mas por isso mesmo é que ele é querido, por isso mesmo que ele é desejado. Tá? Continuando. Perséfone é mulher de Hades, uma história terrível. Perséfone é filha de Zeus com Deméter. Deméter é a deusa da agricultura, que é aquilo que os humanos chamam de Ceres, de onde vem a palavra cereal. Perséfone foi sequestrada pelo tio, Hades é tio de Perséfone, com objetivos, não é sequestro, não é ramo, né? Rapto, com objetivos libidinosos. Queria ter uma companhia bacana no inferno, estava muito sozinho lá, sequestrou a sobrinha, que era muito bonita, Perséfone. Aí, a hora que o Zeus sabe do sequestro, fica apavorado e vai correndo para o inferno atrás da filha, da filha, né? Porque é filha de Zeus. E quando chega no inferno, ele não consegue mais salvá-la, porque ela já havia comido uma semente de romã. A romã de todas as frutas é a fruta com maiores simbolismos, com maior características simbólicas. E tendo comido uma semente de romã, quer dizer, tendo se deixado, simbolicamente, tendo se deixado vencer pelo desejo, ela não pode mais sair do inferno. Então o que como Deus faz, é um acordo com Hades, de modo que ela fica 6 meses no inferno e 6 meses na superfície. 6 meses no inferno, 6 meses na superfície. Que nada mais é do que uma alegoria ao fato de que nos países frios você tem 6 meses de agricultura e 6 meses de não agricultura. 6 meses de plantar, não é? Porque aqui que nós fazemos 3 safras. Esse negócio de plantar 3 safras por ano, como faz aqui, né, 2 safras e uma safrinha, só tem aqui.
Nos Estados Unidos ninguém faz isso. Entenderam a alegoria da mitologia para explicar essa alternância de fertilidade em fertilidade, infertilidade em fertilidade? É contado, é explicitado pela Perséfone, essa moça que é mulher de Hades, né, que ficou lá, não é isso, presa no inferno para sempre. A próxima cena dramatiza a condição de Deus, em que a criação ocorre gradualmente e pacificamente, não subitamente e violentamente, utilizando como pretexto o debate sobre a diferença geológica. Vamos pular essa partezinha aqui, pessoal, porque na verdade é apenas uma especulação sobre questões de debate científico da época. Tá? Não é isso? Na época havia um debate científico sobre isso, e o Goethe aproveitou e botou isso aqui dentro. Não vai melhorar a nossa compreensão, e nós estamos um pouquinho atrasados. Então pulamos para o próximo parágrafo, por favor. Na cena seguinte. Na cena seguinte? Na cena seguinte, Não está funcionando? Eu não sei como melhora isso. Consegue forçar um pouquinho a voz? No intervalo a gente olha. na cena seguinte, nas baías rochosas do Maranhão, o deus marinho Proteu transforma-se em golfinho e leva um homúnculo para o mar, para completar seu corpo e iniciar sua vida como as formas primitivas de vida teriam feito. O deus marinho Proteu é um deus interessantíssimo. É o deus que tem o dom da profecia, ele sempre sabe tudo. E ele te contará tudo que você quer saber sobre a sua própria vida, contanto que você tenha a paciência de esperar que ele se transforme, retransforme e transforme de novo em dezenas e centenas de criaturas. Por isso que a gente, hoje em dia, quando refere-se a alguma coisa que muda muito, a chama de proteiforme. O que é proteiforme? Aquilo que tem a parecença com a forma de Proteu. O que é isso? Aquilo que está o tempo todo mudando e trocando de forma. Então esse Deus aí topava contar para você, contanto que você tivesse a paciência de aguentar uma semana de demonstrações de exibicionismo em que transformava-se numa caixa postal, depois transforma-se lá num bug com motor 1.6, depois transforma-se lá numa barata e assim por diante. Tá? Quando o homúnculo vê a ninfa Galateia aproximando-se na sua carruagem marinha, apaixonado, atira-se contra ela para tornar-se trono do milagre da nova vida, nascendo na água e desaparecendo. No trono fulgente se destroçará. Chameja, se ignita, derrama-se já. Se ignita significa pegar fogo, né? As sereias proclamam o amor como força criadora. Reine Eros, portanto, que tudo iniciou. Então, aí, pessoal, aqui tem uma coisa importantíssima. Quando você lê a Teogonia, que nós já lemos aqui, nesse mesmo programa, você vê lá que o primeiro deus que aparece é Eros. O deus Eros, modernamente, tem uma conotação sexual, né? Tanto é que você chama filme erótico, um filme que tem, assim, sexo. Não é isso? Portanto, Eros tem uma conotação erótica, mas a conotação de Eros, lá no início, não era uma conotação erótica. Porque o que é, quando se lê a Teogonia, fica claríssimo isso, que o Hesíodo, né, autor da Teogonia, nos conta que Eros é a força criadora de todas as coisas, uma espécie de amor que preside, que tem que existir para que a realidade possa ser implantada, como se fosse uma espécie de amor divino inicial para que o mundo possa existir. Esse é o conceito de Eros, e esse conceito de Eros é que está sendo recuperado aqui conforme a mitologia grega na vertente do Hesíodo, porque depois o Eros também foi reinventado como sendo porque esse Eros aqui de Hesíodo é quase o primeiro Eros, o primeiro deus. Ele não tem a conotação, não é o Eros quem cuida do amor físico carnal, quem faz isso é a Afrodite. Não é a Afrodite que cuida disso. Ela que é a deusa do amor carnal, no sentido carnal da palavra, mas o Eros, no entanto, passou para o mundo moderno com essa conotação. Está cheio de coisas assim na mitologia. Por exemplo, no tempo de Homero, as sereias eram seres alados, não eram pessoas com rabo de peixe, eram mulheres que tinham asas e que ficavam numa ilha no Mediterrâneo, e quando os marinheiros passavam, elas cantavam de um modo tão extraordinário que os marinheiros pulavam na água, se afogavam e elas comiam os cadáveres.
Parece alguma coisa de bacana nisso? Sinceramente, assim, né? Quer dizer, sinceramente parece uma coisa bacana nisso? Né? Modernamente, sereia, quando você vê lá a princesa Ariel, o que é a sereia? É uma menininha bonitinha, com um rabinho de peixe, um rabinho caprichado, prateado, que é uma espécie de modelo assim, de delicadeza feminina. Mas isso não está no mundo grego, não está na mitologia grega, isso é uma invenção moderna. Compreendendo que algumas coisas mudam de conceito ao longo do tempo. A sereia é o exemplo mais escandaloso de todos. Né? Mudaram completamente o conceito de sereia. Não é? E o conceito, aliás, com grandes prejuízos estéticos, né? Porque transformar em peixe a parte que transformaram em peixe, eu acho que é uma barbaridade. Com toda a sinceridade, quer dizer, eu acho, sim, um negócio de pouquíssimo gosto. Se for pensar bem, raciocinar comigo. Né? Bom, continuamos. O ato 2 da noite de Valkyrie, desse clássico, terminam com o hino das sereias aos 4 elementos. Salve o oceano, salve a chama que nas ondas se esparrama, salve o fogo, a água proclara, salve a aventura rara, salve o brando vento etéreo, salve a bruxa e seu mistério. Glória aos 4 e seus portentos, consagrados elementos. Temos 4 elementos de que as coisas todas são feitas. São 4 coisas, e de fato todas as coisas são feitas desses 4 elementos, que é a terra, a água e fogo. Não no sentido físico propriamente dito, mas no sentido simbólico, sim, garantidamente as coisas são feitas dessas 4 coisas. Não é? Ainda um quinto elemento, a quintessência, que é o que reúne, o que unifica tudo. Mas as coisas são simbolicamente feitas disso. Não estou dizendo que estou contestando aqui a química orgânica, não é isso, né? Não estou fazendo isso, apenas dizendo que do ponto de vista simbólico, o mundo é feito desses 4 elementos mesmo. Durante a noite de Valpurgis clássico, Mefistófeles assume a forma de Fortes, uma medonha figura da mitologia grega, para contrastar a beleza perfeita de Helena com a fealdade modelada. Quão feio a soma, junto ao belo, a fealdade. Forcas eram 3 irmãs que tinham juntas apenas um dente e um olho. Então elas iam trocando, ficavam trocando uma com a outra. Nunca o dente rodava de irmã para irmã e o olho também. Dá para imaginar coisa mais feia que isso? Então essas 3 aí são, digamos, um modelo de feiura, de fealdade extraordinário, contrastando com o modelo da Helena, que é o modelo da beleza feminina, portanto da beleza humana em última análise. No ato 3, nós vamos entrar daqui a pouquinho, depois de tomar um café, né? Voltamos daqui a pouco. Vamos lá.